O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Mais uma vez pensando, entrando na casa de vocês, agradecendo o carinho e a audiência. Antes de mais nada, cabe informar que você que está assistindo o Inédito na sexta-feira, primeira sexta-feira do ano, 4 de janeiro, às 21 horas, esse programa está sendo gravado com antecedência. Por quê? Porque a TV Zoom tem regime de férias coletivas, né? Então, esse programa está sendo gravado na tarde do dia 20 de dezembro, ou seja, entre a gravação e a exibição, serão cerca de 15 dias, são cerca de 15 dias. Então, eu gosto de informar que pode ser que a gente faça algum comentário que nesse período saia do contexto, então vocês já sabem por quê. Você está assistindo ao Inédito, sexta-feira, às 21 horas de 4 de janeiro, o primeiro programa do ano, mas ele está sendo gravado com antecedência, tá bom? Tá combinado? Mas vamos lá. Começa 2019, é um ano que promete profundas mudanças vindas lá de Brasília, que esperamos sejam para melhor. E no contexto local, no contexto friburguense, promete ser o início do sonho de muitos rumos à cadeira número 1 do Palácio Barão de Nova Friburgo e das 21 vagas na Câmara Municipal. Mas como se dará essa partida? Quais serão os personagens que se destacarão nesta corrida? Será que alguns deles partem aí na frente, principalmente em relação à cadeira número 1 no Palácio Barão de Nova Friburgo? E o eleitor? De que forma agirá o eleitor nesta corrida? Será que as eleições de 2018 definiram uma nova forma de interação com este eleitor? Será que ele será mais exigente? Bem, são essa e outras respostas que buscaremos neste primeiro programa de 2019, conversando com um dos mais experientes no nome da política friburguense. Ele é um arguto observador do nosso cenário político. Daqui a pouco vocês saberão quem é ele, apesar de quem acompanha a política deve imaginar, tá certo? Mas esse é o tema do programa desta noite. Que cenário poderemos esperar em 2019, rumo às eleições municipais de 2020? Começo com meus recados. Eu primeiro falando dos ilustres aniversariantes. E tem um aniversariante na família do Modesto. Dia 9, quarta-feira, será data festiva para minha querida irmã Gilceia Arouca. Vamos agora falar dos ilustres friburguenses que estão aniversariando por esses dias, a partir de 4 de janeiro. Sábado, dia 5, quem estará comemorando mais um aniversário será o Ricardo Cler, grande nome da moda na nossa região. Um abração para o Ricardo Cler. Domingo 6 será a data festiva para o empresário Gilberto Sader, um verdadeiro apaixonado pelas causas friburguenses e grande nome no Lions Clube de Nova Friburgo e da SOAMAR, Sociedade de Amigos do Marinho Nova Friburgo. No domingo 6 ainda, também será data festiva para o Dibi Cury, jornalista responsável pela edição do conceituado jornal Fórum Século XXI. Um abração para o Dibi Cury. E as datas festivas no dia 6 continuam ainda, dessa vez, para parabenizar o ex-vereador e atual secretário municipal Marcelo Verli. Um abração para ele pelo aniversário, tá bom, Marcelo? Vamos agora para falar de aniversariantes muito mais que especiais. Domingo 6 será será data festiva para a nossa mais do que centenária e republicana campesina friburguense, que estará comemorando 149 anos de fundação. Tá certo? E nesse dia promete será comemorado, né, com todo o esplendor que merece nesse aniversário, na sede da nossa centenária banda, com a posse da nova diretoria, posse de novos membros do Conselho Fiscal, e terá uma longa comemoração. Então aí, um abração à família campesinista pelo aniversário. Tudo de bom para vocês, tá certo? Que vocês continuem sendo exemplo. Eu sempre falo,
Nós somos uma cidade privilegiada. Quem tem uma Campesina Friburguense, uma Euterpe Friburguense, centenárias bandas, vocês são orgulho de todos nós. Vocês fazem parte do que eu chamo da Nova Friburgo, que vem dando certo. No caso de vocês, Campesina e Euterpe, olha que tem tempo, né? Um abração para todos vocês. Vamos agora falar de utilidade pública. Está na telinha os dados da APAE. Estamos aí? Isso. Começa 2019 e a APAE continua precisando da ajuda de todos nós. São centenas de famílias que necessitam de ajuda da APAE e a APAE precisa da nossa ajuda também. Ainda mais em tempos em que o governo municipal não cumpre a sua obrigação de passar os repasses dos convênios, o dinheiro dos convênios, a tempo e a hora. A gente sabe que todas as entidades friburguenses vêm sofrendo com isso. Esperamos que em 2019 o prefeito Renato Bravo mude esta prática que eu considero covarde em relação às nossas entidades. Vamos falar agora do Disque de Denúncia da Polícia Militar, que é um número importante para nós usarmos para a nossa segurança, que é o 2523-4590. Esse é um número que é importante termos sempre à mão. É uma forma de nós cumprirmos um preceito constitucional que diz segurança do Estado, é obrigação do Estado e dever de todos. Também tem um número do WhatsApp, que é o 981-325273. O terceiro número que eu sempre informei aqui, ou pelo menos informei por vários anos, eu deixei de fazê-lo, que é o Disque de Iluminação Pública. Eu não posso informar um serviço que não existe. Infelizmente, o governo Renato Bravo vem pecando demais nessa área. Nós tivemos aí um contrato temporário, que eu não consigo entender porque que não faz um contrato firme. Parece ter uma cabeça de burro naquela área da licitação da prefeitura que não sai, não adianta. Então, eu não posso fornecer um telefone num serviço que não existe. O que eu lamento muito, e aí eu vejo às vezes o Ministério Público se envolvendo com tanta coisa que é importante que se envolva, mas outras nem tanto, porque eu não conheço uma ação num trabalho do Ministério Público, porque nós contribuímos com a contribuição da iluminação pública. Também vejo pouca ação dos nossos vereadores. E a população que teria que brigar com isso também não briga, né? Então, eu pelo menos não dou esse telefone. E outro telefone também que eu parei de informar é o telefone da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana. É o que eu chamo de Secretaria Dorminhoca, de vez em quando acorda, faz uma coisinha ou outra, mas normalmente vive dormindo. Nós não temos ordem nas nossas calçadas e não temos mobilidade urbana nas nossas ruas e avenidas. Enfim, então não dá. Mas esse próximo eu informo com prazer, que é a creche São José lá de Conselheiro Paulino, que atende a mais de 100 famílias. São mulheres que podem trabalhar porque a creche oferece essa possibilidade. E também está sofrendo muito com a falta de repasse da prefeitura. Infelizmente, é mais uma que esperamos que 2019 seja tudo diferente. Se você não depositar, não quer, não pode, não gosta, enfim, você pode também fornecer produtos de limpeza, no caso. Veja, álcool, desinfetante, sabão de coco, sabão em pó, papel higiênico, lenço umedecido, vassoura, rodo e pano de ação, que poderão ser entregues lá na sede da creche, na rua José Ernesto Quinocho, número 53, Conselheiro Paulino. Falar em Conselheiro Paulino, na hora que eu falei do centenário no aniversário da nossa Campesina Friburguense, eu cometi um gafe, esqueci de falar de uma data importante. Segunda-feira, dia 7, completa 67 anos de criação do Distrito Conselheiro Paulino. Esse importante distrito friburguense, hoje um verdadeiro alavancador da nossa economia, a grande parte das empresas de Friburgo estão lá, é um dos distritos que mais gera impostos e, lamentavelmente, esse imposto não volta para lá, que é uma pena. Mas quero aí mandar um abração para toda a comunidade do Distrito Conselheiro Paulino, vocês fazem parte integrante da nossa vida e a gente, infelizmente, os nossos governantes não dão o devido retorno a vocês que moram em Conselheiro Paulino. Mas eu tenho certeza que nós, moradores do município, reconhecemos a importância de vocês. Então, um abração a todos do Distrito Conselheiro Paulino pelos 67 anos de criação. Isso posto, vamos para aqueles meus recados, aquelas minhas bronquinhas. E eu vou começar 2019 com a bronca do bueiro que não bueira, né? Isso aí. Eu já falo há mais de um ano nesse bueiro. Esse bueiro é uma vergonha para a prefeitura. Ele fica lá na Ponte da Saudade, na rua Prefeito César Guini, em frente ao número 1777, esquina com Noêmia Moreira Herdi. Tem que consertar o bueiro e consertar a galeria, né, onde ele desemboca, mas não fazem isso. Eu sei que isso já foi motivo de brababá na prefeitura, vão lá, mas parece que ali, a gente fala em cabeça de burro enterrado, eu acho que ali também tem uma, tá certo? E vamos para uma outra observação que eu quero fazer. A primeira observação minha de
2019. Eu digo o seguinte, começa 2019 e começa a segunda metade do mandato do prefeito Renato Bravo e dos 20 atuais vereadores 21 vereadores da nossa Câmara Municipal. Espero que seja uma virada completa nos respectivos mandatos, principalmente do prefeito Renato Bravo e de alguns vereadores da nossa Casa Legislativa, pois tanto o prefeito Renato Bravo quanto alguns vereadores deixaram muito a desejar no primeiro 2 anos, em 2017 e 2018. Eu, sinceramente, não sei se Renato Bravo tem pretensões em tentar uma reeleição ou se pretende lançar um candidato do grupo, não importa. Se ele pretender isso, ele vai ter que dar um verdadeiro cavalo de pau na sua gestão. Pois se os próximos 2 anos forem mais do mesmo, ou seja, se continuar uma gestão sofrível, pelo menos no meu modo de ver, acredito que ele chegará ao final do mandato como o presidente Temer está chegando no dele, né? Uma figura que, como diz no Palácio, nem cafezinho quente tem mais, porque ninguém está ligando. Vocês acham que alguém está ligando para o Temer? Pode ser que depois que ele saia, até se chegue à conclusão que algumas medidas dele foram importantes, mas até agora ele está saindo muito mal. E se Renato Bravo e alguns vereadores também não quiserem rever os seus conceitos, não quiserem fazer os 2 anos agora que se iniciam muito melhor do que os 2 anos que se findaram, vai ser muito bravo. Eu quero sempre lembrar aos vereadores também que é bom que eles fiquem bem espertos, que não votem projetos que a população não considera adequados. Por quê? Porque é bom que eles não esqueçam o que aconteceu em 2018. Eu não estou dizendo que a eleição de 2020 será igual a 2018, mas em 2018 nós tivemos só no Senado, a grande maioria dos senadores que tentaram a reeleição não conseguiram. E na Câmara Federal e na Assembleia Legislativa também muita gente boa ficou de fora. Por quê? Porque não fizeram do jeito que o eleitor quer. Então é bom que os nossos vereadores, principalmente aqueles que estão agindo em favor da população, não tem muito a temer, mas é bom que todos revejam seus conceitos, porque tem que botar na cabeça que o eleitor já foi o tempo daquele eleitor que ouvia qualquer coisinha e ele votava. Nós, eleitores, estamos muito mais exigentes. Então, que se Renato Bravo pretende ter algum protagonismo na eleição de 2018, que não seja aquele de ninguém querer ficar perto, vocês viram se alguém quis ficar perto do Temer na eleição de 2018? Ninguém. Até o próprio candidato do partido, Henrique Meirelles, fazia questão de ficar longe dele. E isso pode acontecer aqui em Friburgo com o Renato Bravo se ele não mudar muito o mandato dele. Então vamos ver como vai se portar Renato Bravo nos 2 próximos anos. É possível mudar? Nós já vimos isso. César Maia no Rio, numa eleição nos anos 90, fez isso. Nos 2 primeiros anos, faltou pouco ser linchado em praça pública. Depois ele mudou totalmente e foi reeleito. Isso acontece. Espero que com o Renato Bravo aconteça muito isso também, mas ele vai ter que mudar muito, porque hoje é complicado. E alguns vereadores também, é bom que revejam seus conceitos. Isso posto, vamos para a conversa que eu quero ter com vocês. O que podemos esperar em 2019, rumo às eleições municipais de 2020? E como eu disse a vocês, estou recebendo um dos mais experientes conhecedores do cenário político friburguense, um arguto observador, que é o Jorge Carvalho. Jorge, obrigado por ter vindo, boa noite. Boa noite, Modesto, boa noite à nossa imensa legião de pessoas que nos acompanham no seu programa, que tem aí uma repercussão muito grande. E é uma alegria poder começar 2019, primeiro programa, recebendo esse convite e poder aqui bater esse papo com você, com os nossos assinantes, telespectadores e todos que nos acompanham, e vamos conversar sobre essas perspectivas, essas mudanças, novo presidente, novo governador, mudanças significativas no Senado, na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa, ações judiciais que acontecem e são revistas. Quer dizer, o cenário está aí, o que não falta é assunto, né? É verdade. Não é verdade? Se a gente ficasse aqui 24 horas, a gente já ia ter coisa para falar. É verdade, tem muita coisa. Bem, eu começo o ano agradecendo ao Marconi, que está comigo mais uma vez, e hoje eu estou tendo o privilégio de contando com a ajuda da... Você falou meu nome, mas a gente velho esquece. Como é que é mesmo? Para nota Jussara, que coisa boa.
A Jussara está aqui ajudando a gente, está operando nossas câmaras. A Jussara é muito legal. Você sabe que é a primeira mulher que trabalha aqui no programa. Eu acho tão legal isso. Você é uma pioneira, né? Além de ser uma menina bonita, né? O programa fica mais assim, engrandecido. Marconinho, obrigado lá, mas a Jussara, por mim, agora é que está com a bola toda aqui embaixo. Não perturba a Jussara, não, hein? Jorge, vamos lá. Vamos começar fazendo um balanço desses 2 primeiros anos de Renato Bravo e dos vereadores. Eu não sei se esse comentário que eu fiz, eu fui exigente demais no registro. Mas eu gostei de ouvir, que eu dei minha opinião, agora eu quero ouvir a sua. Eu entendo que você não foi exigente demais, não. Há um descontentamento generalizado no município de Nova Friburgo com a atuação do governo municipal. Haja visto, Modesto, a troca de secretários. O primeiro escalão teve dezenas de modificações. Dezenas, você falou certo. Há pouco tempo eram mais de 30, eram 34, não sei se já tem mais. Alguma coisa próxima a isso, não? Pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas isso demonstra o quê? Que o prefeito assumiu sem uma equipe, né? Ele não tinha uma equipe definida para a importância, a responsabilidade e o que representa governar Nova Friburgo. Com certeza, como você disse, nós estamos gravando o programa no dia 20 de dezembro, é bem possível que hoje, 4 de janeiro, estando o programa entrando no ar, que tenha acontecido outras mudanças no primeiro escalão. É bem provável. Não nos espantará se tiver acontecido isso. Então, só isso já demonstra uma falta de planejamento para administrar uma cidade, um município com quase 1.000 quilômetros quadrados e em torno de 200 mil habitantes, com um orçamento que nós temos aí de quase 600 milhões de reais. Nós temos problemas sérios, mas temos problemas que foram solucionados ao longo do tempo pelas diversas administrações que passaram, que outros municípios não conseguiram até hoje, né? Você está falando e abriu o programa dizendo que não pode dar o telefone do serviço de iluminação pública, que o serviço não existe. Ora, ele não existe, mas ele está sendo cobrado. Todo mês, quando nós recebemos a conta de energia elétrica, está lá, contribuição para a manutenção dos pontos de iluminação pública. Todos nós pagamos. E no orçamento que a Câmara votou agora, ao final de 2018, né, essa rubrica, iluminação pública, ela tem um valor, Modesto, estimado, porque o orçamento ele estima a receita, né, e fixa a despesa, mas o município tem uma estimativa de arrecadar 12 milhões e meio ao longo desse ano de 2019 com essa rubrica da taxa de manutenção dos pontos de iluminação pública. Ora, aí nós temos que parar e pensar o seguinte: se até agora nós pagamos e não tivemos o serviço, como continuar cobrando e o que foi feito com esses recursos que não foram utilizados? Não era o momento de suspender essa ação ou reduzir esse valor, já que deve ter um caixa. Tem que ter um caixa dessa rubrica, porque o serviço não foi feito. Você mesmo, no seu programa de toda semana, dá telefones importantes, informa a quem nos acompanha, quem acompanha o programa, telefones importantes da cidade. Esse, você com toda razão, se nega a oferecer, porque o serviço não é prestado. Se não é prestado, está sendo cobrado e está lá na rubrica do orçamento, dá à própria Câmara Municipal subsídios para cobrar isso. Os vereadores têm que cobrar. Vereador não poderia ter votado o orçamento dessa forma. Esse serviço aqui nós vamos glosar, porque ele não está sendo prestado. Isso aqui nós vamos tirar. Nós não vamos autorizar mais essa cobrança até que o serviço seja regularizado. Mas, infelizmente, não. Aí, só com esses dois fatos, a questão da mudança dos secretários e essa questão da cobrança de um serviço que não é prestado, dá para responder como avaliar o Executivo e o Legislativo. Porque a função principal do Legislativo é fiscalizar o Executivo. E pelo que nós estamos vendo, citando só esses dois casos, não tem fiscalização eficiente. Você quer ver um outro aspecto?
o Centro de Educação Ambiental. Não canso de falar isso. A EBMA, que gerencia lá a questão do lixo do município de Nova Friburgo, a coleta e a destinação final do lixo, faz um serviço muito bem avaliado pela população. Talvez das concessionárias é a que tenha a melhor avaliação. Por força contratual, ela tem que destinar 3% do faturamento dela para manter o Centro de Educação Ambiental, que funcionava lá na usina de reciclagem do lixo. O que aconteceu? Na tragédia, o prédio foi destruído. Mas a tragédia, já vamos completando aí 8 anos, né, Modesto? Já não dá mais para usar a tragédia. Não dá mais para usar. Né? O prédio não foi reconstruído. Dá ele falar em Cabral também, com os problemas do Brasil, eu gosto de falar aí, né? O prédio não foi reconstruído. Mas a destinação do recurso é como todo mês a IBMA tem que depositar nessa conta. Então, eu faço a sugestão ao prefeito Renato Braga, o senhor pegue esse Centro de Educação Ambiental, que tem recursos próprios, e entregue a sua gestão à Secretaria Municipal de Educação. Porque, Modesto, são 126 unidades no município. O município administra 126 unidades escolares. Não vai criar despesa passando a administração do Centro de Educação Ambiental para a Secretaria de Educação, porque ela tem tudo verba. A ver na educação. Tem verba própria. E a Secretaria de Educação tem pessoas competentes para gerir isso aí. Então, são coisas que existem e que não precisa inventar a roda. Não precisa inventar a roda, está lá. Aí o que nós estamos vendo? A Câmara, que não fiscaliza, leva o puxão de orelha toda hora do Ministério Público. Não é verdade? O Executivo toda hora está assinando termo de ajustamento de conduta e nós conversávamos aqui nos bastidores que quando você assina um termo de ajustamento de conduta, você está confessando que a sua conduta não está correta. Concorda comigo? Claro. Não é? E o que acontece? Você não tem defesa daquilo. Você concordou com aquele puxão de orelhas e você tem que corrigir. E muitas das vezes não dá para corrigir. Na velocidade, como o Ministério Público quer. Que o Ministério Público, com todo respeito aos senhores promotores, a todo o trabalho que fazem, mas não é poder, né? Eles não ganharam no voto, isso eu estou falando. A gente está virando a República do Ministério Público. É importante o trabalho deles, claro que importante. Mas eu sempre falo, não tem que ser assinado termo de ajuste de conduta nenhuma. Se a Procuradoria, a Promotoria entende que há um crime, que ofereça a denúncia. Pelo menos vai ser discutido no Judiciário e vai ser permitida a defesa. A ampla defesa. Isso eu não entendo por que um governante assina isso. Eu concordo com você. É uma confissão prévia de um fato que às vezes nem aconteceu, mas simplesmente para ficar para aparecer bonzinho para o Ministério Público. O Ministério Público adora, né? Ele tem um título executivo na mão. Eu acho que é um desserviço que se presta a assinar termo de ajuste de conduta. Eu não assinaria nenhum. Que o Ministério Público, com o papel dele, apresente a denúncia do Judiciário e faz a ação andar. É assim que funciona. Exatamente. Isso é a República, o Ministério Público é importante, é fundamental. Ainda bem que ele existe. E é fiscal da lei, né? Se não fosse o Ministério Público, a Lava Jato não estaria aí. Mas não quer dizer que o Ministério Público acerte sempre. Então, a ação vai se dirimir se o Ministério Público tem razão ou não em propor. Agora, ficam assinando o termo de ajuste de conduta, eu considero um absurdo. Depois fica obrigando a população, porque aí eles começam a multar. Mas multa quem? Multa o poder e o dinheiro sai do nosso bolso. Exatamente. Quer dizer, fica lá o promotor muito satisfeito, o procurador satisfeito, e nós pagamos do nosso bolso uma coisa que é para ser discutida, né? E muitas das vezes, tanto o Legislativo quanto o Executivo assinam coisas que não vão cumprir. Claro, não tem como. Então, eu concordo com você também, isso tem que ter uma análise profunda dessa situação. Até porque poder, como o Tribunal de Contas também não é, poder são 3, Executivo, Legislativo e Judiciário. Claro, os outros são auxiliares, são importantes, mas auxiliares. Independentes e harmônicos entre si. Jorge, eu não sei se é possível você ver lado positivo na ação tanto do... Eu diria que talvez na Câmara Municipal seja mais fácil. Mas você viu, pelo menos, alguns lados positivos nesses 2 anos de gestão em relação ao Executivo, ao Legislativo? Você fala, puxa vida, isso aqui eles fizeram certo, isso aqui fizeram certo.
A população esperava mais, né? Nós não vamos dizer que tem só aspectos negativos. Tanto a Câmara quanto tem um grupo de vereadores que faz um trabalho de fiscalização muito grande, alteraram aí a lei orgânica do município. E o Executivo tem ações que são interessantes. Eu entendo que a Secretaria de Educação tem um trabalho que merece ser elogiado em determinados setores, né? Setores que são importantes no município e que desenvolvem situações, por exemplo, educação de jovens e adultos, que está bem com a capilaridade muito grande no município, diversas unidades, inclusive do interior, oferecendo. Isso é importante, porque você dá a oportunidade àquele que não teve, ao tempo certo, a oportunidade de frequentar a escola, de recuperar esse tempo. Então, é interessante. O programa da biblioteca, das salas de leitura da Secretaria Municipal também são trabalhos importantes. A maioria das escolas tem as suas salas de leitura, e isso você sabe que, principalmente nas primeiras séries do ensino fundamental, desenvolver o hábito da leitura é de suma importância para o menino desenvolver ao longo do tempo na sua vida escolar. Porque nós temos, Modesto, um dado muito preocupante no Brasil. Os meninos, a partir de 16 anos, que entram no ensino médio, de cada 10, 4 abandonam a escola antes de completar o ensino médio. Isso é um prejuízo enorme para o país. Isso é um prejuízo enorme e cria uma geração chamada nem-nem, que nem estuda e nem trabalha. São meninos que, por não ter a qualificação, porque não conseguem a formação, não entram no mercado de trabalho. Então, o básico, as primeiras séries do ensino fundamental são de suma importância nisso aí, desenvolver o hábito da leitura. Para quê? Para que a criança saiba interpretar, saiba escrever. Porque se não souber interpretar, não vai resolver um problema de matemática, né? Tem que saber interpretar, tem que saber colocar os dados, tem que saber o caminho da solução. Então, tudo isso parte da leitura. Então, são trabalhos que a Secretaria de Educação desenvolve que são interessantes aí e merecem, alguns desses setores, elogios e a esperança que continuem, que avancem. E fica essa sugestão ao prefeito. Pega o Centro de Educação Ambiental, coloca nas mãos da Secretaria de Educação e ele já começa com 126 pontos, sem contar as escolas particulares que podem chegar às associações de moradores, onde você pode prestar esse serviço. Vai custar o que ao município? Nada, zero, dinheiro está lá. Você colocou ponto. Nós temos dentro do município, na Câmara Municipal tem vereadores lá que realmente estão prestando um serviço interessante, a gente acompanha e vê. E no município também tem setores, né, que a gente pode chamar de algumas ilhas, né? Você está citando a Secretaria de Educação. Eu sempre falo, quando você tem uma secretaria importante que o pessoal não está falando, é que está fazendo um bom trabalho. É tipo juiz, né? Juiz, quando apita direito, ninguém costuma falar o nome dele. Não lembra nem o nome dele. A Secretaria de Educação, a gente sabe que o Renato Satiro faz um bom trabalho lá. Tem outros setores também. Eu quero destacar aqui uma coisa que eu presenciei. Apesar do Raul Sertã ter muito problema lá, mas eu estive lá com uma pessoa amiga internada por umas 3 semanas e eu observei a dedicação do pessoal, do trabalhador lá de dentro, né? Enfermeiro. Então tem essas ilhas de excelência, sim. Mas o conjunto, Renato Bravo, eu penso que esse não está funcionando direito. Se você pegar, Modesto, por exemplo, dentro da área da saúde, você tem 3 pontos principais que são mais procurados pela população, né? A UPA de Conselheiro, o Hospital Raul Sertã e a maternidade. Desses 3, 2 você não vê a reclamação. A UPA e a maternidade se fala pouco, senão que estão fazendo um trabalho bom. Exatamente. E o Raul Sertã não está por as deficiências profundas da prefeitura em pessoal, falta pessoal, principalmente falta tudo lá. Falta direção. A direção parece que não é feliz, não. Exatamente. Tem que montar uma equipe para dirigir o Hospital Raul Sertã, mas dirigir com carinho, com vontade, com determinação. Que o funcionário sozinho não consegue. Bem, a Jussara está aprendendo já rapidinho. Ela já me fez sinal que o Marconinho está no ouvido seu, não dá?
O Marcolino está no seu ouvido pedindo um comercial, né? Marcolino, Jussara, a mulher, né? Seja mais calminho com ela. Se você fica perturbando o Du, não pode perturbar tanto ela não, tá bom? Mas tá no direito de me chamar a atenção, que senão eu vazo o tempo, tá bom, Jussara? Não liga não, pode fazer sinal. Ele fica no teu ouvido, você pode fazer sinal para mim. A gente volta dentro de 2 minutos. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Preço bom só no Varejão da Construção. Sua melhor opção na hora de construir ou reformar com preços imperdíveis. A maior variedade de piso extra da região, material para pintura em geral, além de uma linha completa de produtos para deixar sua casa como você sempre sonhou. Facilidade no pagamento e entrega rápida em toda a região. Não perca tempo e venha correndo para o Varejão da Construção. Preço bom! Estamos retornando, conversando hoje com o Jorge Carvalho sobre as perspectivas para 2019, 2020, rumo às eleições de 2020. Eu falei do aniversário da Campesina, não me perdi aqui porque eu não achei na hora a programação, mas vou falar aqui. Dia 6 de janeiro, inicia-se às 9h30 na Matriz de São Francisco de Assis, com a missa de ação de graça comemorativa aos 149 anos da instituição. E depois, às 19h30, na sede ali da banda, na Rua Lenrô, Magna Assembleia Geral Ordinária, onde nós teremos a posse do novo Conselho Diretor, presidente e vice-presidentes eleitos. O Conselho Fiscal, membros do Conselho Fiscal, presidente, entrega de títulos e concerto, né, que é o mais importante, né, de todos, para se deliciar com a grande banda, a concerto da banda, sob a regência do maestro Marcos Almeida, tá bom? Nós vamos agora só um pouquinho da prefeitura, vamos falar agora de aspectos já voltados realmente imaginando o que pode acontecer em 2020. Com base nos resultados das eleições de aqui de 2018, onde nós tivemos aí, entre candidatos a deputados federal e estadual, tivemos cerca de 2 dezenas de candidatos locais, né? Segundo a informação da Voz da Serra, são 20 candidatos entre candidato a deputado federal e deputado estadual. Dessa eleição toda, nós só conseguimos eleger um, que hoje eu diria que a vida política dele está mais fora do Friburgo que está aqui, que é o Glauber Braga. Mas, de qualquer forma, nós temos uma turma importante que vários concorreram, alguns tiveram até uma votação que a gente pode imaginar que possa servir de recalque. Você acha que o resultado das eleições de 2018, alguém sai em vantagem rumo principalmente à cadeira número 1 em 2020 pelo resultado das eleições? Não, Modesto, não acredito. É outro cenário, é outra análise, o eleitor vai olhar de outra forma. Entendo que o V0 de todo mundo é 0. A velocidade inicial de todo mundo é 0 e vai depender aí de cada um mostrar a sua proposta. Não sabemos, como você disse, se o prefeito Renato Bravo é candidato à reeleição. Acredito que seja, né? Mas não vejo... Ninguém saiu na frente, ninguém tem vantagem. É outra eleição, é outro cenário, é outro quadro. Nós não sabemos como a economia, por exemplo, do município vai se adequar ao novo governo do Estado, o que nós teremos aqui de coisas interessantes para o município, o que virá de Brasília para os municípios de um modo geral, que tipo de reformas vão acontecer. Quer dizer, é muito cedo para colocar alguém já com uma velocidade inicial significativa. Eu não vejo dessa forma. Entendo que nomes vão aparecer, nomes sairão do Legislativo, tanto do Legislativo Municipal quanto do atual Legislativo Estadual, que está termina agora de 31 de janeiro o seu mandato,
os seus mandatos, né? Mas nada assim que... Tem coisas novas, tem pessoas novas montando grupos e fazendo reuniões e trocando ideias, mas nada que tenha alguém já cumprido pelo menos a primeira curva. A gente está falando dos que concorreram à eleição, alguns estiveram aqui depois das eleições. Eu não pude trazer todos até porque eu resolvi encerrar agora no mês de dezembro, senão esse assunto em 2019, antecedendo as eleições, vieram vários na condição de pré-candidatos. E depois eu resolvi conversar com eles também, né, para falar da experiência. Os que estiveram aqui, alguns deixaram bem no ar a possibilidade de serem candidatos em 2020. Pretende-se construir uma possível candidatura, né? Ou seja, daqueles que concorreram, eu diria que pelo menos 3 disseram para mim que o sonho deles está na cadeira número 1, que é um direito deles, Direito, né? Lógico. Se eles cumprirem a regra do jogo, né, não tem nada demais. Agora, a gente também sabe que nós tivemos alguns nomes que concorreram, inclusive na eleição para prefeito passado, ou 4 anos antes, né, que não concorreram a nada, né? Eu posso citar aí Grace Arruda, posso citar Rogério Cabral, posso citar Jairo Vermelhin, João Ney Botelho, por aí. Você acredita que desses que não concorreram à eleição de 18, mas concorreram em eleições anteriores, algum nome se destacaria numa possível corrida, apesar de você já ter deixado claro que o V0, né? V0 é um termo que a gente que estuda física, a gente sabe o que existe, né? É a velocidade inicial. É a chamada velocidade inicial. Você está propondo que a velocidade inicial deles é 0, né? Todo mundo. Saem zerados todos eles. Mas você acredita que esses que tiveram, por exemplo, Rogério Cabral e Grace Arruda disputaram em 2016 e tiveram uma votação. Se não foi... Em 2016, em verdade, nenhum candidato teve uma votação. Tanto é que Renato Bravo se elegeu com menos de 30 mil votos. Então, se falar que tiveram uma votação excepcional teve Heródoto em 2008, teve 55 mil votos. Mas em 2016, ninguém chegou a 30 mil votos. Você acha que esses do passado, eles teriam, digamos, alguma possibilidade? A gente vivia um tempo, você sabe disso, que quando se falava 2 anos antes, tem Paulo Azevedo, tem Heródoto, mas ainda lá atrás tem Amâncio, tem Feliciano. Verdade. Você acha que um desses nomes aí que não concorreram agora tem um V0 mais alguma coisinha? Eu entendo que a doutora Grace saiu bem da eleição, né? E como ela não concorreu agora a deputado, ela tem aí uma bagagem interessante que, se ela pensar em retornar, vai ter uma análise diferenciada dos demais candidatos. O candidato Glauber Braga também foi bem votado, ele ficou em 2º lugar para prefeito, mas ele já foi avaliado agora como deputado. E foi muito mal em Friburgo. Foi mal em Friburgo, a votação dele não chegou à metade do que ele teve para prefeito. Não chegou a metade do que ele teve. Não chegou. Agora ele teve pouco mais de 10 mil votos. Exatamente. Quando na outra, para deputado, ele teve 40 mil votos só aqui. Ele perdeu 75% dos votos que ele teve aqui em 2014. Isso não significa que ele não possa recuperar. Claro. Né? Nós estamos analisando aqui o quadro político sem entrar em questões pessoais, porque a gente não discute pessoas. Nós estamos analisando o quadro político dentro do que ocorreu lá na eleição de 2016. Não sei, o ex-prefeito Rogério Cabral, qual é a pretensão dele, não sei se o governo dele saiu mal avaliado, né? Ele ficou em 4º lugar na eleição. Mas todo mundo fala que o Renato está dando uma ajudinha a ele, né? Eu tive com ele outro dia, nós conversamos exatamente algo desse tempo. Eu me dou muito bem com o Rogério, fui vereador com ele durante 12 anos. É uma pessoa que tem uma admiração, um carinho, e é uma amizade que construímos ao longo desse tempo, apesar de nunca termos trabalhado assim. Só no início do governo Neuci, que ele fez parte da base de sustentação do governo, mas depois, quando o Heródoto assumiu, ele passou a apoiar o Heródoto. Mas nunca tive problema com o Rogério, me dou muito bem com ele, mas ele não saiu bem da administração. Não saiu. Né? A verdade é essa, não saiu como se o Renato não mudar, o Renato Bravo não mudar, conforme você disse no início, ele também vai ter dificuldade. Né? Quando vira esse quadro, quando
É como se fosse para o vestiário e voltasse para o segundo tempo. É mais ou menos isso, né? Né? Aquele time que jogou muito mal o primeiro tempo, que pode ser que no segundo tempo se recupere e ganhe o jogo, né? Exatamente. Mas na maioria dos tempos, quando um time vai muito mal no primeiro tempo, não é muito fácil jogar bem no segundo. Inclusive, você falando isso hoje, que é dia 20, né? 20, que nós estamos gravando o programa. Está fazendo 18 anos naquela virada histórica do Vasco em cima do Palmeiras. Foi, Que o foi famoso 4x3. Foi pro vestiário perdendo 3x0, voltou e ganhou de 4x3. Foi o jogo que o Romário fez um gol interessantíssimo. Não é? Então, é isso aí. Se o Renato Bravo conseguir voltar do vestiário, agora nesse início de segundo tempo aí, e der uma mexida no quadro, aí nós vamos ter que, em meados do ano, fazer outra análise, Claro, né, claro. do que está aparecendo nessa situação. Mas vários grupos estão se reunindo pela cidade. A gente já vê movimentação. A gente tem que falar, quando você fala em Grace Arruda, que ela realmente teve uma votação importante. Nesses dois nomes, a gente não viu o nome dela de forma negativa em lugar nenhum. É verdade. Então, dentro do que a gente chama de recall, né, que é o nome da moda, ela tem um interessante recall. Mas eu penso igual a você num ponto. Eu não consigo enxergar hoje ninguém saindo na dianteira. Não tem. Não tem. A análise do eleitor vai ser muito em cima dos resultados práticos dessas mudanças, porque Modesto, nós tivemos mudanças significativas. Você vê, era a questão federal. Nós tivemos... Isso aí que eu vou te tocar agora, já que você começou a embalar, vou te levar essa para você, né? Sem te cortar, mas para te dar para me caminhar aqui o meu raciocínio. Nós vamos ter agora um novo governador, que é uma pessoa que nunca concorreu a nenhum cargo no executivo, nem no executivo, nem no legislativo. Na verdade, ele é um novato em termos de... eu sempre falo, é um político, porque para ele ser candidato, ele se torna um político. Lógico. É que nem que às vezes falam, mas fulano é candidato, não é político. Como é que não pode? Se ele tem que se filiar a um partido, virou político. Mas ele é uma pessoa que não tem uma experiência, é uma novidade. Que novidade pode ser novidade para o bem e pode ser novidade para o mal, né? Mas é uma novidade, né? Nós temos um novo presidente, apesar de ser mais longe de Friburgo, né? Mas medidas que venham de Brasília possam influenciar diretamente a gente aqui. Eu queria que você falasse um pouco disso. Primeiro, como é que essa influência pode resultar, né, desaguar em Friburgo em termos de eleição? E se tem algum nome que, se alguém, por exemplo, que é ligado a esses políticos, né, o novo presidente ou o novo governador, se eles sairiam na frente por essa ligação? Dependendo dos resultados, se as ações desses, tanto o governador estadual, do Estado do Rio de Janeiro quanto do presidente da República, refletirem positivamente sobre a sociedade, as pessoas ligadas a esses elementos, lógico que terão vantagem, né? Já terão uma avaliação positiva em cima daquilo que defenderam. Mas a análise inicial que eu faço disso é que, se você pegar, por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro foi varrido pela corrupção, né? Nós tivemos aí 4 governadores presos. Isso é uma brincadeira. Né? Nós estamos mal, hein? Mal, eu acho que nós voltamos... Nós temos um ex-procurador-geral do Estado preso, né? Presidente de Assembleia Legislativa, 2 presos. Aí se você olhar o cenário nacional, nós tivemos esses 13 anos do PT e mais esse negócio do Temer aí, que a gente não consegue classificar o que ele fez, né? Se foi governo ou desgoverno. Mas se você voltar lá atrás, em 2002, quando o PT ganhou a primeira eleição, o slogan era o seguinte: a esperança venceu o medo. Não é verdade? Foi. A esperança venceu o medo. Agora, em 2018, o que o povo olhou é que a corrupção venceu a esperança. Foi. Não é? Aí o que o povo foi buscar? Foi buscar alguém que fazia um discurso, fez um discurso e olhou e viu que o espaço era dele. Eu vou falar isso aqui, que é isso que o povo quer ouvir, que é o Bolsonaro. Mas se você trouxer agora para o centro da campanha, ele foi para o segundo turno com o mesmo PT, que teve 44 milhões de votos. Foi. E não é desprezível não, isso. De jeito nenhum. Agora, o que eles discutiram principalmente no segundo turno? Nada que seja
de suma importância para o povo brasileiro. Você não sabe o que eles discutiram em termos de educação, de saúde, deixou de ser temático, de desenvolvimento, deixou e de começaram a discutir pessoas. Foi. Então, qual a esperança que nós podemos ter disso? Nós temos que estar com o pé atrás, não é? Porque o que teve sendo discutido foram pessoas. E aqui no estado do Rio de Janeiro, toda essa questão envolvendo a corrupção que leva alguém da magistratura para governar o estado. Então, resumindo, Modesto, o povo do estado do Rio de Janeiro recorreu à magistratura e o povo brasileiro às Forças Armadas. Você fez uma análise interessante, que é muito prática e absoluta, né? Não é? Foi. Aqui a nossa esperança virou um juiz. Um juiz, ele vai ter pulso, vai fazer, vai acontecer. E lá, já era uma coisa que já vinha se falando, né? Muita gente já estava começando a ver as Forças Armadas como solução, porque o Poder Civil estava se corrompendo de tal forma. Exatamente. Que a gente não sabe se vai ser solução, né? Em modo geral, recorrer às Forças Armadas para um governo civil não costuma ser solução. Mas quando o governo civil vai buraco abaixo, a população fica querendo. Eu vejo dessa forma. Foi dessa maneira que o brasileiro saiu de casa para votar, principalmente no segundo turno. Foi. Né? E nós aqui no estado do Rio também. A gente vai para um rápido intervalo, voltamos para o último bloco com essa conversa nossa aí. A gente está aqui confabulando sobre 19 e 2020, mas nós vamos falar muito isso nos próximos meses, né? Voltamos já. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia e Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Somos feitos de médicos, enfermeiros, somos pacientes e impacientes, nascimentos e curas, somos família e somos equipe, somos encontros, somos procura, buscamos respostas, somos perguntas, somos máquinas e diagnósticos, sorrisos e lágrimas, somos descobertas e certezas, somos a força e somos a vida. Somos o Hospital Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos retornando, conversando com o Jorge Carvalho. E aqui no intervalo, nesses 2 minutos, nós estávamos falando sobre dificuldade financeira do município. E aí entrou a história da Câmara Municipal e do repasse executivo para a Câmara, que eu gostaria que o Jorge falasse para vocês o que estava falando para mim. Exatamente. Olha, às vezes a população, os setores da população, principalmente nas redes sociais, falam assim, tem que diminuir o número de vereadores, tem que diminuir o número de assessores para cortar despesas. Não é bem assim que a coisa funciona. A despesa, o gasto com a Câmara Municipal será cortado quando houver a redução do repasse do Executivo para o Legislativo. Modesto, quando eu assumi a presidência da Câmara em 97, fazendo agora 22 anos, o Executivo repassava para a Câmara 11% das suas arrecadações definidas para isso. Era mais do que a saúde era 10%. Nós reduzimos ao longo dos 4 anos e deixamos em 6%. A partir daí ninguém fez mais nada. Mas aí você sabe que o que acontece? Muda a base de cálculo, né? Porque o orçamento, você pegando 6% de 100 milhões, que foi o último orçamento do qual fui presidente, período, é uma coisa. E 6% agora de 600 milhões é outra coisa. O 6% é o mesmo, mas a base de cálculo alterou. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, só para as pessoas pensarem um pouquinho. Olha só, em 2000, quando eu deixei a presidência, eram 3 assessores. Aí, nesse ano, na eleição de 2000, foram eleitos, nos anos seguintes, a Câmara reduziu de 19, a partir de 2004, 19 para 12 vereadores. Né? Tiraram 7 vereadores, consequentemente,
21 assessores. Mas não mexeram no repasse. Quer dizer, não acabou não adiantando muito. Aí o que os vereadores fizeram? Criaram mais 3 assessores. De 3 passaram para 6, que o Ministério Público agora está cobrando. Então a questão é a seguinte, não importa o número de vereadores, 10, 12, 15, 30, 50, não importa. Se não tiver dinheiro para gastar, não vai gastar. É. Então tem que cortar lá dos 6% para 3%, que é mais do que suficiente. E aí pode ter 100 vereadores. Pode ter. O negócio nosso é dinheiro de menos na Câmara Municipal. Não o número de funcionários, nem o número de vereadores. É o total de recursos que o município passa, que o executivo, que a prefeitura passa para a Câmara Municipal. O corte tem que acontecer aí. E aí os vereadores começam a fazer aquela mágica de final de ano de devolver. Exatamente. Que aí fica, é para jogar bonitinho, né? Olha, estou devolvendo. Não. O problema é que está indo é demais. Não é nem para pegar. Não é pra Faz pegar, a planilha e fala quanto que eu preciso esse mês. Eu preciso 800 mil. Vai lá e pega 800 mil. É verdade. Você tocou num ponto que é fundamental. O problema não está na quantidade. Não está na quantidade de bocas que se vão comer o bolo. Está no tamanho do bolo. Esse tamanho do bolo que a gente tem que brigar para diminuir. Não precisa de tanto dinheiro. Até porque se eles estão devolvendo, porque não precisa mesmo. Não precisa. Aí com menos bolo... Você sabe qual é o orçamento da Câmara agora, 2019? 16 milhões de reais. Pois é, então vamos passar para 8 e aí vai sobrar dinheiro. Podem ter 200 vereadores, 400 assessores. Não adianta... Esse é um ponto. O Ministério Público está propondo uma série de coisas, mas nesse fundamental ele não tocou no assunto. Ô, senhores promotores... Eles não querem mexer no bolo, porque eles também não deixam mexer no bolo deles. Né? Então, vamos parar com isso, né? Vamos falar de coisa mais... Vamos falar do bolo, não vamos falar das bocas do bolo, não. Porque também é isso, de repente não querem mexer no bolo deles. Jorge, vamos continuar a nossa conversa aqui. Nós tivemos agora, recentemente, a prisão de alguns deputados que têm influência local, né? A gente sabe, não vou ficar falando nome. Você acredita que a prisão desses deputados com influência local, de certa forma, pode acabar respingando em possíveis nomes ao Palácio Barão de Nova Friburgo e enterrar candidaturas, ou a população, no final das contas, vai se preocupar só com o que acontece aqui? Nós temos que ver o desdobramento disso, né, Modesto? Porque, inicialmente, são prisões preventivas, né? E vários deputados foram muito bem votados aqui em Friburgo com o apoio de pessoas significativas e representativas ao longo do tempo da história política de Nova Friburgo, que não vem o caso aqui citar nomes, nós estamos, sem citar nós nome, estamos analisando a situação. Né? Mas, dependendo do desenrolar processual, pode afetar, sim, pode afetar. E como a justiça é lenta, né? Às vezes não vai dar tempo de analisar isso tudo, porque você vê que o Sérgio Cabral, a cada dia que aparece, a cada dia que se tem um noticiário, tem mais um processo. Esse parece que caiu numa areia movediça e toda vez que ele tenta se mexer, ele afunda mais, né? Exatamente. Né? Então, vamos aguardar isso aí, saber se procedem essas investigações, se essas preventivas vão virar condenações, né? Então, tudo isso precisa ser analisado, mas é um quadro que as pessoas que deram apoio a esses parlamentares, no mínimo preocupadas devem estar, não pelo fato de estar envolvido, não é isso que a gente não está falando isso, é o fato do que isso pode afetar em suas pretensões futuras. Né? Até porque falar diferente seria insinuar que eles estão envolvidos e a gente não pode fazer isso. De forma alguma, alguma. E outra questão também, a gente já está no final, tem 2 questões para falar com você ainda. Uma, você imagina que a eleição de 2018 vai deixar, digamos, lições importantes para uma campanha de 2020? Ou foi uma eleição muito atípica essa de 2018, que muita gente fala que teve um tsunami Bolsonaro, mas teve outras questões, né? Por exemplo, nós tivemos aí você que já lidou com o tempo, nós somos do tempo que a gente votava no papel, né? Pois é, aí era panfletinho. Eu lembro, você também lembra do tempo que a gente colava no poste, né, uma fotografia do candidato.
Pois é, hoje falar nisso as pessoas nem acreditam, né? Não acredito. Mas você acredita que ficam lições vamos tirar o fenômeno do Bolsonaro, que para mim tem a ver com, de certa forma também, que lições que você acha que, se existem essas lições, que os nossos futuros candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, deveriam observar em 2018 para aplicar em 2020? Você observa que o tempo de televisão não teve tanta influência, né? Na eleição, porque quem tinha o maior tempo na eleição presidencial era o candidato do PSDB, né? que foi mal votado. Funcionou muito as redes sociais. Não sabemos até o ano que vem como essa inserção nas redes sociais vai ser feita. Mas o Bolsonaro tinha 15 segundos, 7 segundos. 9 segundos. 9 segundos de tempo de TV. Que você sabe que 9 segundos nem para vereador serve. Não dá para nada, né? E as redes sociais alavancaram a campanha dele. Principalmente, ele já vinha forte, mas principalmente depois daquele atentado lá em Juiz de Fora, né? Ele já vinha com uma perspectiva boa. Já se sabia que ele provavelmente iria para o segundo turno, mas o atentado realmente foi um alavancador, né? Exatamente. Agora, a questão a política é a arte da conversa, né, Modesto? Sempre, sempre. E às vezes a pessoa não quer conversar e acaba batendo com a cara na parede. Você quer ver uma coisa? Se você pegar as análises de pesquisas, quando se levava para o segundo turno, o Bolsonaro só ganhava do Haddad. Dos demais ele perdia. Então, quando está aproximando do segundo turno, quando Lula deixou de ser candidato, né, aí o quadro muda todo, se o PT apoia o Ciro Gomes... Talvez tivesse sido outra coisa. O resultado mas a genese do PT é eu primeiro, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, né? Aí que eu digo. A arrogância do PT, para mim, derrubou o PT. É a arte da conversa. Né? Você tem que analisar, você não pode... Política, você não pode ir na emoção. A emoção, quem vai é o eleitor. Né? O eleitor vai na emoção, mas quem está no comando da campanha, quem está na coordenação, políticos experientes em todos os partidos, todos que estavam ali com os seus candidatos a presidente, têm políticos experientes. Não são velhas raposas da política. Como disse o nosso amigo Zuri, velhas raposas. Raposas felpudas, né? Ele te diz que você é uma, né? Ele brinca com isso, quem sou eu? Aí, o que acontece? Não fizeram análise. Aí, veja bem, acabou o primeiro turno, o Ciro Gomes foi para a Europa. Você viu um vídeo que agora ele voltou, que ele senta o pau mesmo? Então. Eles queriam que eu ficasse aqui, eles me jogaram para escanteio, aqui para eles. Era o único que tinha ali das esquerdas, mas, que poderia vencer a eleição. E apostaram no cavalo errado. Foi o que deu. Perde, né? Só tem mais 2 minutos, mas eu quero saber de uma coisa. Nós estamos falando muito de todo mundo, eu quero saber de você. Você tem alguma pretensão ainda política? Você está afiliado a algum partido ainda? Como é que tá? Eu tenho afiliação ao MDB, eu tinha sido expulso pelo Pisciani lá em 2012. Para você foi um privilégio, então. Pisciani... Ser expulso por um cara que tá em prisão domiciliar graças àquele pessoal de Brasília, né? Que ele tinha que estar na grade mesmo. Para você acabou sendo um elogio, né? Pois se você quiser usar isso na política, o único que foi expulso por Pisciani, você já leva a vantagem. E foi uma articulação daqui de Friburgo, que eu não vou citar as pessoas, porque nem vale a pena, isso é fato superado. Mas eu voltei ao PMDB, a doutora Grace me convidou, depois o governador também me convidou, eu voltei ao PMDB, mas não faço parte da executiva, não tenho participação nenhuma. Mas estou filiado no partido, que é a minha origem. Não vou dizer que não sou, né? Até porque não posso falar isso. E nós estamos reunindo o grupo. Todos os meses nós temos reunião. Os companheiros que participaram da antiga Aliança Democrática Municipalista, nós estamos sob a coordenação do Zé Carlos Schwenk, que é um importante nome na nossa política. Ele vem organizando o grupo, nós estamos conversando. E quem sabe, Modesto, a política é momento, né? Você mesmo disse que
Fundo de posto de político tem mola, né? A política é momento. E nós estamos trabalhando aí, avaliando, se for o caso, usar aquela velha frase, né? O meu nome está à disposição. Tá certo. Não é verdade? Bem, eu quero agradecer mais uma vez ao Marcolinho que está lá em cima, dizer a Jussara que foi ótimo começar com você, muito legal. Realmente, isso é bom, tá? E, Jorge, agradecer a você também, você sempre gentil com o programa, até lembro sua despedida. Eu quero agradecer a oportunidade, desejar à família friburguense um 2019 de muitas realizações, saúde, paz, prosperidade para o nosso município, paciência, competência e determinação para os nossos novos governantes, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto no Brasil, e que haja uma pacificação, principalmente nessa relação aí de judiciário, executivo, essas coisas que vão acontecendo e que o país precisa ser pacificado. E que as pessoas entendam sempre que a democracia nada mais é que a convivência pacífica entre contrários. O fato de eu discordar de você não significa que eu não possa gostar de você e vice-versa. Isso aí é uma cretinice que a gente vê, não é só na política não, a gente vê, por exemplo, no futebol. Discordar não significa ser inimigo. Exatamente. Simplesmente é pensar diferente. Aqui, normalmente, discordou, já virou inimigo. Não é, isso é estupidez. Isso aí é estupidez. Quem pensa assim é totalitário. É totalitário. Eu, por exemplo, eu canso de falar aqui, tem grupos políticos que eu não gosto, mas o problema é deles. Eu não vou sair matando aí quem eu não gosto. Eu não gosto, não é meu gosto. Quando a gente fala não gosta, a gente está querendo dizer que não é o meu gosto, né? Não quer dizer que não seja uma coisa boa. Eu não gosto, por exemplo, de certas comidas, mas não quer dizer que elas são ruins, outros gostam. Isso aí. Agora, não é por causa disso que eu vou pegar todos os pratos que eu não gosto e sair jogando na cara dos outros. Jogando fora de qualquer maneira. Bem, eu vou encerro sempre com uma frase, e essa é uma frase para o início de ano mesmo. Eu não sei quem é o autor dessa frase, mas eu achei ela que cabe muito bem para quando você está começando o ano, o primeiro programa do ano. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Jamais haverá ano novo se continuar a copiar os erros dos anos velhos. Ou seja, a gente começa um ano novo cheio de esperança, cheio de expectativa. Mas ele vai ser diferente naquilo que a gente quer, se a gente não fizer igual. Se eu estou saindo de um ano que eu não estou gostando, mas fizer tudo igual ao ano que eu estou saindo, o novo também será tão ruim quanto o outro. Ou seja, se você entende que precisa mudar, não pode copiar o que fez no ano anterior. Tá certo? Uma boa noite. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.